meus queridos. Tudo bem? Professor Matheus de volta, Matheus Tainan, Física, a melhor, hein? A melhor disciplina de todos os tempos, né? É, claro que tem as outras disciplinas também, né, no nosso coração, mas a Física, né, ó, é um pouquinho melhor. É um pouquinho melhor, gente, é um pouquinho melhor. Tanto que você vai colocar lá, né, na sua primeira opção, Física, a segunda pode ser Medicina, mas a primeira é Física, viu? A primeira é Física. Gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre vetores. Lembra que eu prometi para vocês essa aula? Já tava em tempo, hein, de colocar essa aula aí para vocês. Só gostaria de relembrá-los que isso daqui é uma ferramenta matemática, tá? Tanto que eu não vou falar de fórmulas específicas, né, de vetores. A gente vai falar um pouquinho sobre a decomposição, sobre a parte que nos interessa. As nossas questões de hoje são voltadas para a física, tá? Mas tenha em mente que isso daqui é um conteúdo lá da matemática, tá? Então, aula um pouquinho mais curta, mas extremamente importante para vocês entenderem todas aquelas partes da mecânica. Beleza? Tranquilo? Vem comigo e vamos falar um pouquinho sobre esse negócio aqui maravilhoso. Tá na tela para vocês. Professor, não era vetores? Por que tá a grandeza aí? Exatamente, amor, exatamente. Essas grandezas aqui, volta aqui para mim, são as mesmas que você usa lá naquela regra de 3 simples e composta, sabe? Você tá assistindo as aulas de matemática? Tá? Então tá bom, tô de olho aí, viu? São as mesmas grandezas que aparecem lá para você resolver aquelas regras de 3. Mesma coisa, tá? Tanto que, vou lhe fazer a pergunta, o que é uma grandeza? Sem ler, hein? Sem ler, fala pra mim. O que é uma grandeza? Quando eu explico isso aqui em sala, meus meninos já falam assim, professor, é uma coisa grande. Não, pô. Não, grandeza não é uma coisa grande, não. Olha lá na tela, vamos ver? Grandezas são tudo que pode ser medido na física, tá? Vou até colocar uma coisa a mais, tá? Tanto medido quanto contado. Se você pode medir ou contar, é uma grandeza. Né? Me dá um exemplo aí. Tudo bem, dinheiro. Posso contar dinheiro, não posso? Posso contar dinheiro. Cadeira? Isso aí, cadeira. Cadeira também é uma grandeza. Posso contar a quantidade de cadeiras que tem na sala, não posso? Posso. Caneta. Caneta é uma grandeza? Aqui eu só tenho uma, né? E você, tem quantas canetas aí? Tem umas 10, não tem? Muito bem. Então tudo que tiver associado a números são grandezas. Beleza? Bota lá na tela. Elas indicam uma característica física de um corpo ou fenômeno, sempre com um valor numérico. Olha que lindo. Tem que ter valor numérico. E uma unidade, né? Porque lembra o que separa a física da matemática? Uma das grandes separações é essa unidade de medida, tá? Na matemática, lembra lá, você está resolvendo lá a sua regra de 3. Achou 10, o número 10. Para matemática, 10 é ok, 10 é um valor legal. E para física? Eu vou te perguntar, 10 o quê? 10 cadeiras? 10 dinheiros? 10 pessoas? Beleza? Então eu preciso de um valor numérico e eu preciso de uma unidade. Show? Tranquilo? Vamos voltar lá e continuar nossa leitura. Essas grandezas elas vão se dividir em duas partes, tá? Elas vão ser grandezas escalares. Lindo, né? Que tem apenas valor numérico e unidade. Né? Olha lá o exemplo, massa e temperatura. Ou elas serão grandezas vetoriais, que é o que nos interessa aqui, tá? Dentro da física. Grandezas vetoriais. Tem também direção e sentido, tá? Como força e velocidade são grandezas vetoriais. Então, em resumo, é uma ferramenta de matemática. Eu vou ter duas vertentes. São grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar, eu só preciso de um número e uma unidade de medida, né? Ou seja, de modo geral, são unidades, são grandezas que não saem do lugar. Por exemplo, você vai lá na farmácia e vai se pesar, certo? O número que aparece lá na balança, pessoal, é a sua massa, tá? Não é o seu peso. A gente já falou sobre isso, tá? Peso, lembra lá como é que calcula peso? Massa vezes gravidade, tá? Então, você subiu na balança, apareceu lá no meu caso, 80. Apareceu 80. 80 é meu peso? Não, 80 é a minha massa, né? Tá? O meu peso seria 800, né? 80 vezes o 10. Então, as nossas grandezas escalares, elas não vão para nenhum lugar. Quando você vai se pesar, você sobe lá na balança, você precisa falar, 80 no centro da cidade? Não. 80 quilos indo em direção ao norte do país. Tem sentido falar isso? Não tem. Não tem. Por isso que massa é uma grandeza escalar. Por quê? Ela não sai do lugar, não precisa sair do lugar. Você fala, para você entender a informação que eu peso 80 quilos. Beleza? Tranquilo? De boa? Já os vetores não.
os vetores, aí sim eu vou precisar falar para onde é que eu estou indo. Inclusive, olha lá o que vai acontecer pra gente agora. Olha lá. Vamos fazer uma viagem? Tá? Vamos fazer uma viagem? Junto com esses vetores? Vamos, vamos. Antes de viajar, olha lá. Ó. O que seriam então esses vetores? São grandezas que possuem 3 características fundamentais. Eu preciso de módulo, né, que seria o meu valor numérico. Direção e sentido. Grandezas escalares, eu só preciso do número de unidade de medida, acabou. Aqui não, aqui eu preciso de direção, sentido, e esse módulo, alguns livros tratam como intensidade, tá, gente? Intensidade. O que é intensidade? Valor numérico. É número. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então agora sim fazer a nossa viagem, olha que coisa incrível. Nós estamos aqui, vamos imaginar que está aqui, ó, o meu globo. O professor de geografia está aqui já me julgando, hein? Vou colocar aqui o meu globo terrestre. Ó, professor, não ri de mim não, hein? Mas eu vou colocar aqui, ó. Vou dizer que aqui é o Brasil, ó. Lindo. Não, pelo amor de Deus, hein? Ficou maravilhoso o meu Brasilzão. Aqui tá a parte lá dos gelos, né? Aqui embaixo também, maravilhoso. Parte do gelo, o professor tá rindo de mim aqui, gente. Ó, coisa de louco. Aqui em cima vai ser a América do Norte. Ficou bonito, hein, professor? Caramba, velho. Aqui vai ser a América Central. Nossa senhora. Aqui vai ser a Europa. E aqui eu vou colocar a Austrália. Nossa, ficou bonito. Não, você vai me falar que esse negócio aqui ficou ruim? Impossível, pô. Impossível. Maravilhoso. Então, olha só, gente. Eu vou sair aqui do Brasil. Vamos dizer que a gente tá aqui no Distrito Federal. E eu vou querer viajar pra Austrália. Pra ver lá um monte de animal esquisito. Aqui eu vou colocar um D de destino. Quero viajar pra lá. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Imagina que dinheiro não é o problema. Você tá abonado, tá cheio da grana. De quantas maneiras diferentes eu consigo fazer essa viagem? É de um jeito só? Pô, claro que não, claro que não. Vamos lá. Você tem aí 6 meses pra você viajar. Vai tirar seu ano sabático. Beleza. Eu gosto do México. Eu quero ir no México primeiro. Ó, professor, não vai rir não, hein? O México tá bem aqui, ó. Beleza, lindo. Tô lá no México. Fui lá, comi lá um pouquinho, comi uma comida, uma pimentinha, um negócio, dancei e tal. Beleza, e agora? E agora eu quero ir... eu vou lá tirar uma foto com o urso polar. Lá em cima. Espero que ele não me mate, hein? Beleza, show. Tranquilo. Fui lá. Abracei um urso, tirei uma foto, fiz um negócio legal. Nadei lá naquelas águas geladas. E aí depois eu pensei o seguinte, ó. Pô, queria ir lá em Portugal, comer um pastel de Belém. Vamos lá em Portugal? Dá pra ir? Claro que dá pra ir. Então vamos lá pra Portugal, ó. Desci lá pra Portugal. Caramba, professor, tá ficando legal, hein? Tá ficando legal. Ixi, esqueci o carregador em casa. E agora? Vou ter que voltar em casa. Vou voltar em casa pra pegar meu carregador. Não tem como ficar sem carregador, né, gente? Voltei em casa pra pegar meu carregador. E agora? Não, agora eu quero ir, agora sim eu vou pegar um voo direto lá pra minha Austrália. Beleza? Meu país de destino. Então, gente, olha só, quando eu falo que eu vou fazer uma viagem, só isso não basta pra gente. A informação não fica totalmente completa quando eu falo pra vocês que eu vou viajar pra Austrália. Beleza? Olha quantos pontos que a gente passou ali. Vários pontos. Então, o que eu preciso saber? Eu vou fazer uma viagem, eu preciso saber qual que é o meu destino, qual que é a minha direção, qual que é o meu sentido. Beleza? Então, quando você vai fazer uma viagem, você precisa desses 3 pontos. Eu preciso de direção. Qual que é a minha direção aqui, professor? Ixi, a direção a gente fez um monte, né? Eu fui norte-sul, depois eu fui noroeste, né? Depois eu desci. Beleza, isso aí, eu preciso da direção. Mas eu preciso também de um sentido. Qual que é o meu sentido? Estou indo no sentido Austrália. Estou no sentido Austrália. Mas como é que você vai chegar lá? Não interessa. Eu vou chegar lá, o momento eu vou chegar. Só que beleza, eu também vou precisar de uma intensidade, né? Eu vou colocar intensidade, que é o que eu acho mais interessante para vocês. Intensidade. O que é essa intensidade, professor? É a minha velocidade. Você vai pegar um avião, seu avião vai viajar ali a 800 km por hora, certo? Vai demorar um certo tempo para você chegar lá, beleza? Então é isso que isso são, né, as grandezas vetoriais, gente. Grandezas vetoriais necessitam obrigatoriamente dessas três grandezas. Precisa de ter direção, precisa ter sentido, precisa ter intensidade. Como é que eu faço, professor, para me lembrar disso? Vetor sempre vai para algum lugar.
Por exemplo, força. Inclusive na força vai aparecer uma setinha assim em cima desse F. O que significa quando tiver uma setinha em cima? Significa que é uma grandeza vetorial. Tem como você aplicar força sem sentido? Bom, se você vai dar um soco na parede, o seu soco tem que ser em direção à parede, certo? Então, força é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela se mexe. Velocidade, nem precisa falar, né, gente? Velocidade, aceleração, todas são grandezas vetoriais. Por quê? Se mexe, porque sai do lugar. Beleza? Tranquilo? Ó, questão de cálculo, né? Questão de exercícios. O que eu vou precisar que vocês se lembrem aí? Do nosso querido tio Pete. Quem é o nosso tio Pete? Pitágoras, gente. Pitágoras. Você está assistindo as aulas de matemática? Tá fazendo seus resumos? Muito bom, muito bom. Tô de olho em você, hein? Tô de olho em você. Então, como é que a gente calcula o teorema de Pitágoras? Vocês lembram? Hipotenusa. Eu vou até botar para vocês bem bonitinho aqui. Deixa eu apagar aqui. Hipotenusa ao quadrado, né? Então, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso aqui vai ser importante para vocês, para resolver vetores. Tá vendo que a gente está usando muita matemática ao invés de física? Qual é a parte da física, gente? É isso aqui, ó. Essa parte que a gente falou sobre direção, sentido e intensidade. Isso é o que a física se importa. Depois disso, é puramente matemática, tá? É Pitágoras, e acredite ou não, mas a gente vai precisar fazer, sabe o quê? Soma e subtração. Caraca, professor, soma e subtração, soma e subtração. Isso aqui eu acho que você já até sabe fazer. Lembra lá do exemplo do Bob? Eu espero que você saiba fazer, né, gente? Soma e subtração. Lembra lá do exemplo do Bob? Mas ontem eu assisti as aulas de arte. Vou até colocar grande aqui pra vocês. Vocês não vão falar que esse carro tá extremamente bem desenhado. Você tá doido, pô. Ó, o Bob tá aqui, ó. O Bob professor, o Bob é maior que o carro. Ei, imaginação, imaginação. Aqui é o Jarbas. Nossos colegas que sempre nos ajudam aqui nos nossos exemplos. Perfeito. Se o Bob empurra pra lá o carro com 10 N de força e o Jarbas pra cá com 8 N de força. Isso aqui vai dar certo, gente? Olha pra mim. Isso aqui vai dar certo? Vai. O que eu vou fazer com essas forças? Tudo bem, eu vou subtrair. Por que eu vou subtrair? Porque elas são orientadas de formas opostas, tá? Então vai ficar 10 menos 8, ou seja, 2, alguém vai ser atropelado nesse exemplo aqui. Correto? Vetores é a mesma coisa. Se eles estiverem orientados para o mesmo lugar, a gente soma. Se eles estiverem opostos, a gente subtrai. É isso. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Tá? O que eu preciso que vocês entendam aqui, lá para os outros exercícios, são só a parte teórica mesmo, tá? Quando a gente falar lá o que é uma grandeza vetorial, se aparecer essa setinha em cima aqui nos exercícios, a gente falou de impulso, né? Um dia desses, tá assistindo as aulas, né? Então tá bom. Impulso, por exemplo, é uma grandeza vetorial, porque vai para algum lugar, beleza? Então, é isso que eu precisava comentar com vocês, tá? Grandezas escalares e vetoriais, tá? Grandeza escalar, eu só preciso de um número de unidade, ou seja, ela não vai para lugar nenhum, não precisa ir para lugar nenhum. Tipo temperatura, se eu olhar aqui agora, tá fazendo frio aqui, hein? Aí tá fazendo frio? Conta aí pra mim se aí tá fazendo frio. Pra mim agora está fazendo 20 graus. 20 graus. Tá frio. Tá frio. Eu preciso falar 20 graus enquanto eu estou dentro do carro indo para Brasília? Não precisa, né? Não precisa. Tá? Então isso são grandezas escalares. Grandeza vetorial não. Grandeza vetorial ela sempre vai ir para algum lugar, ela sempre se mexe. Beleza? Sempre tem uma direção, um sentido e uma intensidade. Lembrando que intensidade é valor numérico. Valor numérico. Vou colocar na tela para vocês, dá pausa, anota isso no seu material. Ah, professor, vou tirar um print. Vai não, que daqui 2 anos você vai olhar no seu celular esse print, vai estar cheio de mofo. Então, por gentileza, anota no seu material. E vamos para quê? Para quê? Adivinha? Exercício para vocês, o primeiro já está na tela. Vamos lá. Qual das grandezas físicas abaixo é uma grandeza vetorial? Aqui ficou fácil, hein, gente? Essa daqui ficou tranquila demais. Já sabe a resposta, não já? Então, beleza. Vamos lá. Vamos discutir sobre todas as opções. Temperatura. Acabei de dar o exemplo, né? Não precisa falar temperatura dentro do carro indo para Brasília. Não precisa. Temperatura é uma grandeza escalar. E força? Caramba, força tá legal, hein? Força sempre vai para algum lugar. E tempo? O tempo não. Tempo não. Você precisa falar que são... Que horas são agora? São 9h34. São 9h34. Acabou. A informação já está bem entendida. Energia. Energia também não é uma grandeza vetorial. Tá? Ela sempre está lá quietinha.
E resistência também não é uma grandeza vetorial, são grandezas escalares. Então, nosso gabarito correto, letra B. Letra B. Força. Fácil demais, hein? Fácil demais. Questão de número 2, adivinha, ó? Questãozinha da PUC, hein? PUC nunca nos decepciona. Questões sempre sensacionais. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, respectivamente, 1 centímetro e 2 centímetros. Lembre-se que esse respectivamente aqui vai matar a nossa questão, tá? Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros da hora e minuto quando o relógio marca 6 horas. A questão te induziu ao erro aqui de várias formas, tá? Várias formas. Principalmente com essa palavrinha aqui, ó, soma. Porque, ó, se é uma soma, o que você já vai imaginar? Ah, professor, um aqui é 1 centímetro, o outro é 2, soma dá 3 e pronto. Nem tem 3 na resposta, né? Vocês viram as opções? Olha lá de novo. Nas opções nem tem 3. Ou seja, você já ia ficar nervoso, né? Já pensou, não tem 3, não vou saber fazer a questão. E agora, o que eu vou fazer, O que você vai fazer? Você vai desenhar o seu relógio. Desenha um relógio aí, bonito. Lá em cima tá o 12, aqui tá o 6. Por que só colocou só o 12 e o 6? Professor, porque ele afirmou, na verdade, cadê? Que o relógio está marcando 6 horas aqui, ó. A última informação. O relógio marca 6 horas. Gente, sabe da hora, né? Em relógio de ponteiro, o menor aponta para a hora e o maior para o minuto, certo? Então, ele falou que tá do centro, então meu ponteiro menor tá para cá e o ponteiro maior tá para lá, correto? Correto, 6 horas. Vou botar na tela um pouquinho maior para você enxergar. Gente, o ponteiro maior mede quanto? 2. E o ponteiro menor? 1. O que eu vou fazer com esses números? Gente? Volta aqui para mim. O que eu vou fazer? Muito bem, eu vou subtrair. Por que eu vou subtrair? Porque eles estão opostos, né? Lembra do exemplo lá do Jarbas e do Bob empurrando o carro? Se eles estão opostos, ó, eu vou desenhar aqui um pouquinho maior para vocês enxergarem, ó. Um tá apontando para cá com 2, aqui tem um pontinho, e o outro tá apontando para cá apenas com 1 centímetro, tá? Ambos centímetros. Gente, se eu vou subtrair isso aqui, quanto é que é 2 menos 1? 2 menos 1 dá 1. Perfeito. Aí a pergunta que eu faço é, esse 1 vai estar apontando pro 12 ou pro 6? Qual que foi que sobrou? Sobrou o ponteiro maior. O ponteiro maior não está apontando pro 12? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um vetor de módulo 1 centímetro. Lembra o que é módulo, né? Módulo, valor numérico. De 1 centímetro, que aponta na direção do número 12. Perfeito. Letra A. A de quê? Acertei. Acertei a questão. Perfeito? Tranquilo? Tá muito fácil demais, professor. Nossa senhora, muito fácil. Muito bem. Questão da PUC, gente. PUC, questões interessantíssimas, maravilhosas. Lembrando que tentou te induzir ao erro aqui de todas as formas, não foi? Falou lá de vetor, falou de número, de 6, falou um monte de coisa. E olha as opções. As opções também são bem parecidas, né? Umas com as outras. Então ficamos com a letra A na questão número 2. Vou deixar aí na tela, dá pausa, anota qualquer coisa. Professor, não entendi. Deixa no comentário aí que eu vou te responder. Deixa aí. Escreve aí pra mim. Professor, faz de novo a questão 2. Eu faço numa folha bonitinha e te mando uma foto. Beleza? Vamos para nossa próxima questão. Questão de número 3. Tá na tela para vocês. A localização de um lago em relação a uma caverna pré-histórica, hein? Caverna pré-histórica. Exigia que se caminhasse 200 metros numa certa direção e em seguida 480 metros numa outra direção, perpendicular à primeira. Volta aqui para mim. Tá assistindo as aulas de matemática? Eu tô precisando dessa matemática aqui, gente. Eu tô precisando. Aulas sensacionais de matemática, tá? Maravilhosas mesmo. Bora assistir, hein? Tô de olho. Perpendicular à primeira. A distância em linha reta da caverna ao lago era em metros. Então, volta aqui, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Como eu falei para vocês, vetores é um conteúdo um pouco mais voltado lá para matemática, certo? Então, quando a gente fala de física, né, dentro da física, eu vou me importar apenas com algumas direções. Esse tipo de questão dificilmente vai cair no seu vestibular. O que vai cair? Vai cair o conceito teórico do
que é. Isso aí vai cair, mas vai cair com vontade, tá? Tudo ele vai tentar te confundir, vai falar sobre vetores, sobre direção, sentido, e é por isso que a gente está aqui falando dessa aula. Beleza? Então vamos tentar desenhar aqui como é que vai funcionar? Eu sei que eu tenho uma caverna, certo? E um lago. Aí aqui tanto faz o jeito que você vai desenhar, tá? Eu vou colocar aqui a caverna e aí eu vou colocar o lago aqui em cima, lago. Por que tá desse jeito, professor? Porque ele me falou que eu vou ter que andar 200 metros para uma direção e depois 480 metros em outra direção. Professor, como é que eu sei que esse desenho vai ficar dessa forma? Por conta dessa palavrinha aqui, ó. Perpendicular. O que é perpendicular, pessoal? Perpendicular que faz um ângulo de 90 graus. Né? Essa quina. Essa quina bem aqui, ó. Então por isso que eu falei, tanto faz o desenho que você fizer. Onde que vai ficar a caverna, onde é que vai ficar o lago. Eu só preciso que essa caverna e esse lago tenha é possível que a gente ande em linha reta. Se eu colocar aqui, ó, vou até colocar de outra cor pra você. Vou colocar aqui de preto, ó. Eu consigo ir reto pra cá? Consigo. Consigo ir reto pra lá, não consigo? Olha lá. Que formou aqui, gente? Que tipo de triângulo é esse? Triângulo retângulo. Muito bem. Como é que a gente faz para calcular aqui essa distância maior de um triângulo retângulo? Essa distância maior nossa é a nossa hipotenusa. Muito bem. Tio Pete, né? Como é que a gente calcula Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Pitágoras. E, professor, esses números grandes aí, vai ter que fazer. Vai ter que fazer com um número grande, tá? Mas isso aqui é só uma explicação, hein? Só uma explicação. Então, como é que vai ficar aqui, gente? Vou colocar aqui em cima, ó. Minha hipotenusa ao quadrado vai ser 200 ao quadrado mais 480 ao quadrado. Professor, quanto é que é 200 ao quadrado? Quanto é que é? Faz aí pra mim. Faz aí, rapidinho. 200 ao quadrado. 200 ao quadrado dá 40 mil? 40 mil. E 480 ao quadrado? Tá usando calculadora, né? Guarda essa calculadora aí, rapaz. Guarda isso aí. Vamos fazer esse cálculo aí na mão. Dia da prova você não vai ter calculadora não, meu irmão. Vambora, hein? Guarda essa calculadora e vamos fazer esse trem na mão. 480 ao quadrado, 230 mil. 230 mil e quanto? E 400. Muito bem. Se eu somar esses dois valores, quanto é que dá? 270, né, gente? 270.400. Agora a pergunta que eu vou fazer pra vocês. Esse quadrado passa pra lá como? Muito bem. Em forma de raiz. Raiz quadrada de 270.400 só pode ser... Larga essa calculadora, rapaz. 520. 520 metros é a nossa opção, letra D. Fácil demais, hein? Fácil demais. Só precisei interpretar aqui um pouquinho, né, com a física. Depois, perdão. Depois da interpretação, aqui foi só continha, né? Continha básica, que eu espero que você não tenha usado essa calculadora aí, tá? Espero mesmo. Então tá lá. Ah, professor, valeu a pena andar direto ao invés de andar subindo? Valeu, porque olha só. Pra cima eu vou andar 200 e pro lado eu vou andar 480. Quanto é que dá isso, gente? 200 mais 480 dá 680. Então no total seria 680 metros. Se eu estivesse fazendo a questão, eu pediria pra você quanto que eu vou andar a menos se eu fosse direto. Então quanto é que seria a menos? Seria o meu 680, que é o total que ele já andou, menos os 520 que se fosse em linha reta. Beleza? Dá pausa aí, anota mesmo, tá? No seu caderninho, no seu material. E vamos para a nossa questão de número 4. Essa questão é interessante, gente. Essa daqui é muito legal mesmo. Então vamos lá na tela da questão de número 4. Um calouro do curso de Física, que é o curso que vocês vão fazer na universidade, recebeu como tarefa medir o deslocamento de uma formiga que se movimenta em uma parede plana e vertical. A formiga realiza 3 deslocamentos sucessivos. Um deslocamento de 20 centímetros na direção vertical, parede abaixo. Um deslocamento de 30 na direção horizontal para a direita. Um deslocamento de 60 na vertical, parede acima. No final dos 3 deslocamentos, podemos afirmar que o deslocamento resultante da formiga tem módulo igual a... Entendeu? Entendeu? Vamos desenhar então? Melhor, professor, melhor desenhar.
Eu também prefiro, eu acho melhor desenhar. Então vamos lá. Ele falou que o primeiro deslocamento foi 20 centímetros na vertical parede abaixo. Então eu vou ter para baixo 20 centímetros. Depois ele falou que ó, horizontal para a direita. Para a direita, eu vou ter quantos centímetros para a direita? 30 centímetros. Depois eu vou 60, parede acima. Beleza, aqui eu vou ter 60 centímetros. Tá aí, esse seria o nosso desenho. Depois no final dos treinos ele quer saber o deslocamento resultante. O que eu vou fazer aqui, gente? É resultante, não é? Beleza, beleza. Você percebeu que a formiga saiu daqui, chegou aqui? Foi isso, né? E se ela andasse direto? E se ela fosse do 20 ali direto pro 60? Como é que seria isso? É só eu colocar... Cadê o meu vetor? É só colocar aqui, ó. Se ela fosse direto, ela faria esse caminho aí de vermelho. Certo? Certo. Se eu fizer aqui, ó. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Triângulo, retângulo. Olha aqui o ângulo aqui, ó. Quanto é que vale, então, os meus catetos aqui? Observem que a gente quer descobrir de novo a hipotenusa, hein? Qual que é o meu cateto? Vai, professor, se aqui embaixo é 30, aqui também tem que ser 30, correto? Correto. E essa partezinha aqui, ó, que eu vou colocar de vermelho aqui agora. Quanto que vale essa parte, gente? Ih, professor, não sei. Vamos lá. O total é quanto? O total é 60, correto? Mas do lado de cá, ó, eu já tenho 20. Se essa parte aqui, ó, vale 20, quanto é que sobrou pro lado de lá? Muito bem, sobrou 40. Perfeito? Tranquilo, né? Tá doido, fácil demais, velho. Então o meu triângulo retângulo tem catetos 30 e 40 e eu quero achar o x, né? O outro lado ali que vale vamos lá, vamos ver quando é que vale, né? Então vai ficar x ao quadrado igual 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 30 ao quadrado, já que você tá com a sua calculadora na mão aí, ó, já faz aí. 30 ao quadrado dá 900? 900. E 40 ao quadrado, gente? 40 ao quadrado dá 1.600. Beleza. Quanto que dá? 900 mais 1.600? 2.000 e 2.500. Esse quadrado passa pra lá como mesmo? Raiz, né? Caraca, você tá sabido, hein, meu guerreiro? Tá sabido. Raiz de 2.500 dá quanto? Caraca, professor, 50. 50 letra B. Vou ensinar um negócio pra vocês. Quando o Pitágoras, né? Disseram que foi o Pitágoras que fez isso aqui, tá? Que fez o teorema de Pitágoras. Tá? Mas os nossos colegas aí de história, né? De filosofia, talvez saibam melhor do que a gente. Parece que havia uma escola, né? Que levava o nome do Pitágoras. E esse teorema saiu dessa escola. Pode ter sido de qualquer pessoa, gente. Pode ter sido do estudante, pode. Mas como saiu dessa escola, levou o nome do cara. Então, né, pode ser que qualquer pessoa tenha feito. Então esse triângulo, pessoal, esse triângulo aqui, ó, ele é o triângulo fundamental, ele é o triângulo, aquele inicial, que tem lados 3, 4 e 5. Beleza? Então se é 30, 30, 40, 50. Nem precisava fazer conta. Se você tem esse triângulo com essas medidas, se tiver 3, 4, o outro tem que ser 5. Se tiver 1, 5 e 3, quanto que é o outro lado? 4. 4. Esse é o triângulo, é aquele primeiro que foi estudado para desenvolver esse teorema. Beleza? Anotado aí? Conseguiu entender? Então tá bom, deixa pra mim no comentário, me fala aí o que você tá achando desse triângulo retângulo. Ficou bonito, não ficou? Tá doido, velho. Lindo demais. Última questão de hoje, questão de número 5. Dentre as alternativas abaixo, qual, não se trata de uma característica dos vetores? Módulo é. Direção também. Sentido. O que não tem, gente? Nossa senhora, isso aqui foi de graça, hein? Cor. O que é a cor? Não, peraí. Se você tiver pensado em cor, a gente vai ter que conversar aqui, vai ter que conversar. O que tem a ver a cor com essa parada aqui, gente? Tem alguma coisa a ver? Nada a ver. Nada mais nada a ver. Então, cor não tem nada a ver com nossos vetores. Ou seja, a opção 3, a alternativa 3, é a única que está errada. Olha que lindo, olha que maravilhoso, gente. Incrível, né? Sensacional.
Então, a partir de agora, quando eu falar sobre vetores nos outros conteúdos, eu vou cobrar de você. Eu vou te falar assim, isso aqui tu sabe. Isso aqui eu tenho certeza que você sabe, porque a gente falou na aula de vetores. Beleza? Gente, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu sou o Matheus Tainan, professor de Física, né? Eu ensino essa matéria maravilhosa. Espero que você esteja acompanhando tudo, viu? Olha o tanto de aula que tem aqui. Tem de História, tem de Geografia, tem de Filosofia. Aqui esses professores são sensacionais. Eu tô assistindo as aulas do pessoal aqui, enquanto eles gravam. Meu irmão, o que eu tô aprendendo você não tá entendendo, velho. Espero que você também esteja aprendendo tudo isso. Beleza? Obrigado, fiquem bem e até a próxima. Tchau!